Eu o amava, e ninguém mais me aceitaria como eu sou. Ninguém seria bacana o suficiente comigo. Afinal, ele estava de compaixão ficando com alguém tão vagabunda como eu. Momentos em que eu precisei de uma palavra de apoio ou um abraço, só ganhei o abandono de quem prometia dividir a vida comigo. Me sentia inferior. Tudo que eu fazia não era o suficiente para eu ser boa em algo. Por isso, eu apanhava. Comecei a perder a noção da vida. Desânimo, choro, falta de apetite. Eu queria mesmo era morrer. Esse relato é fictício, mas é muito similar a vários outros que acontecem diariamente. As relações abusivas, principalmente a de casais, são devastadoras. Para conversar sobre esse assunto delicado, chamamos a moderadora da mesa, Carol Patrocínio. Ela é jornalista, atualmente divide seu tempo entre escrever para diversas publicações sobre assuntos relacionados ao mundo feminino e ao feminismo. É também uma das fundadoras da Comum, uma comunidade de conexão, trocas e aprendizado entre mulheres. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada. Também para compor a mesa, chamo Rosângela Martins. Ela que é promotora legal popular e advogada feminista. Atua no Centro de Defesa e Convivência da Mulher, militante da União de Mulheres de São Paulo, Articulação de Mulheres Brasileiras e membro fundadora da UNEAFRO Brasil. Obrigada, Rosângela. E, para fechar, convidamos ela, que é jornalista independente, doula e ativista pelos direitos das mulheres da ONG Artemis. Por favor, Patrícia Leone pode comparecer ao palco. Carol, a mesa é sua. Obrigada. Oi, gente, tudo bom? Queria agradecer primeiro o convite de estar aqui falando de um assunto que é tão importante e que a gente fala de um jeito como se estivesse muito distante da gente. Quando a gente fala de violência, a gente pensa no outro, né? A gente pensa na outra. A gente pensa que está longe, que a gente não conhece ninguém que tenha passado por aquilo. Ou a gente pensa em olho roxo, braço quebrado, coisas absurdas. Mas violência é um pouco mais próximo. Violência é grito. Violência é cada vez que o seu companheiro fala para você que você não é boa o suficiente, que você não dá conta, que você não devia usar essa roupa porque você é gorda. Ou você é muito magrela, olha a sua perna como fica nessa saia. Seu cabelo, você não vai tingir? Você não vai alisar? Você não vai deixar enrolar? Tudo isso é violência. Tudo isso vai minando o amor que a gente tem por nós. E quando a gente perde o amor que a gente tem por nós, a gente só enxerga o outro. E aí tudo que o outro fala passa a ser verdade. 100% verdade, sem a gente questionar. E aí está o perigo. Quando a gente não consegue olhar para a gente como pessoas, a gente não existe mais. O que existe em nós é algo que o outro criou. E a outra pessoa se torna dona de tudo isso. E é aí que o relacionamento abusivo toma corpo e ganha e te coloca numa posição que você não gostaria de estar. Mas, se a gente tem de um lado um relacionamento abusivo, do outro a gente tem um relacionamento saudável. Mas o que é um relacionamento saudável? É o relacionamento que a gente vê nos nossos pais? É o que a gente vê na novela? É o que a gente viu nos filmes da Disney de princesa? É comédia romântica? A gente tem um monte de referência. Mas a gente não sabe muito bem que referência a gente deveria seguir. E a gente também não sabe se a referência da pessoa com quem a gente se relaciona é a mesma que a nossa. Mas a gente não fala sobre isso. Então, se a minha referência é a Bela e a Fera,
e da pessoa com quem me relaciono 500 dias com ela, filme, a gente não conversa. Então, o que é um relacionamento saudável? E essa é a primeira pergunta que eu queria jogar para vocês duas. Porque, já que é para chegar, a gente chega chegando, né, gente? Pergunta fácil, eu não estava aqui. O que vocês conseguem, sei lá, uma característica que não pode faltar numa relação saudável? Bom, boa tarde. Uma característica é o respeito. Assim, não tem muito o que falar. Tem muito o que falar, claro, mas, para a definição, um relacionamento saudável é aquele que existe um respeito mútuo. E, para se ter respeito, não tem que ter violência. Então, parece que é simples, né? Mas a definição é simples. No contexto, toma uma proporção um pouco maior. Não sei se você vai concordar comigo. Plenamente. Não dá para estabelecer um contrato de convivência, porque um relacionamento nada mais é do que um contrato de convivência, sem estabelecer que haja esse respeito. Porque uma vez que um se sobrepõe ao outro e quer impor o seu poder a todo custo, a sua ideia, aí já tem alguma coisa errada. Porque alguém vai sair perdendo e alguém vai sair sofrendo aí nessa história. Então, já deixou de ser ali um acordo. Inicialmente, acho que é isso, Carol. Então, a gente já tem um primeiro dado, que eu acho que aqui todo mundo concorda, que respeito é básico. É o mínimo que você pode esperar numa relação. E, muitas vezes, a gente não consegue nem isso, né? Nem ser olhada como uma pessoa. Quando a gente fala de respeito, quando a gente fala de relações entre pessoas, a gente está falando de duas pessoas. E quando a gente fala de um homem que transforma aquele relacionamento em abusivo, gente, existem mulheres que são abusivas também, existem. Porém, o número de mulheres vítimas é muito maior do que o número de homens vítimas. Então, a gente vai focar na mulher sendo vítima, que eu acho que também é a maior parte do público de vocês. Então, tudo bem, estamos de acordo. Porque para ninguém, de repente, falar, pô, Carol, mas os caras também sofrem. Outro dia a gente conversa. Esse homem que transforma a relação em abusiva, ele não é um monstro. Ele não é uma pessoa horrível. Ele é o príncipe encantado por quem você se apaixonou. E aí tá aquela coisinha que não deixa você entender que aquilo é uma relação abusiva. E aí eu queria que a Rosângela explicasse o ciclo do relacionamento abusivo. Bom, vamos lá. Inicialmente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. E é um evento muito interessante por conta do que vocês fazem. Vocês são empreendedoras, empreendedores que trabalham com elementos que apimentam as relações, né? E trabalham com a questão aí da autoestima da mulher e do casal, né? E é interessante, por exemplo, eu estava vindo no caminho, conversando com meu companheiro, que, infelizmente, São Paulo é um dos estados e uma das cidades mais violentas na questão da violência sexual contra as mulheres. Por quê? Semana passada saiu o resultado de uma pesquisa em que a cada 1 hora, 5 mulheres são estupradas. Só que o número de subnotificação ainda é muito alto, ou seja, muitos casos não vêm à tona, não são notificados, porque trata-se de uma questão muito íntima. E aí, no decorrer aqui, eu acho que vai surgir isso várias vezes. Muitas mulheres deixam de procurar uma delegacia para lavrar um boletim de ocorrência por uma série de fatores, né? E um deles é a questão da vergonha, do constrangimento. Então, quando a Carol fala sobre o ciclo da violência, que seria isso?
Durante algum tempo no relacionamento abusivo, um relacionamento em que uma das partes está em situação de vulnerabilidade, vamos colocar assim, tem aquela fase da tensão, o clima começa a esquentar, a coisa está ficando apertada, a coisa está ficando feia. Depois vem uma fase da explosão. O que significa isso? Pode ser uma violência direta, física, né? O olho roxo, o apertão, o próprio estupro, porque dentro do matrimônio também acontece, dentro das relações íntimas acontecem, que a gente chama de estupro matrimonial. É a violência sexual, inclusive está prevista na Lei Maria da Penha. Então, imagina aquela situação em que o homem coloca para a mulher: você é minha mulher. Olha o discurso de posse. Você é minha mulher. É seu dever. E, às vezes, a mulher não quer. E o não não é respeitado. Não é levado em conta. Então, esse poderia ser o exemplo de um momento de explosão. Depois, vem uma fase do tal do arrependimento. Eu estava nervoso, desculpa. Poxa, aquele dia eu bebi demais. Poxa, não sei o quê. Poxa, eu estou desempregado. Poxa, eu estou sem grana. Poxa, não sei o quê. Milhares de desculpas. E a fase da lua de mel, em que há uma tentativa de chegar nessa conciliação e de falar: eu vou tentar mais uma vez. Eu vou dar mais uma chance. Afinal de contas, aí também tem uma série de fatores. As crianças estão pequenas, eu não tenho grana, eu não tenho para onde ir, estou sem trabalhar, tananã, né? E esse ciclo gira, esse ciclo da violência, ele gira. Então, por uma fase, fica ali, aparentemente, tudo bem, mas por dentro a mulher está fragilizada, está com a autoestima baixa, está perdendo a sua identidade, está machucada. Mas aí está com medo, e aí esse ciclo vai girando, até vir a tensão novamente, a explosão novamente. Esse é um dos motivos, esse ciclo, quem está dentro tem dificuldade de enxergar a saída, e aí precisa do apoio mútuo de uma rede. Esse ciclo faz com que muitas mulheres permaneçam numa relação abusiva durante muito tempo. E aí eu até passo a bola para as minhas companheiras também ajudarem a complementar o porquê de permanecer numa relação abusiva. Eu queria que a Patrícia falasse um pouquinho da violência além da física, que eu acho que tem muito a ver, que a mulher ela permanece nessa relação porque ela está fraca. Como que funciona isso? Além da violência física, a gente trabalha atendendo mulheres que são vítimas de violência patrimonial, violência psicológica e emocional. Violência patrimonial, às vezes a mulher é privada de usar o dinheiro da família, porque às vezes a mulher ela não trabalha, fica em casa com os filhos, e o marido, o companheiro, domina essa mulher, controlando o financeiro. Então, assim, ela não tem dinheiro para comprar uma comida diferente. Ele controla tudo. Isso é uma violência patrimonial. Até quando os casais se separam, às vezes o companheiro acaba roubando a ex-mulher. Acontece muito isso. E, embora não se diga, isso é muito mais comum do que se imagina. E a violência emocional, que é o caso do relacionamento abusivo, que não chega na violência física. Então, assim, não necessariamente uma pessoa precisa apanhar para estar num relacionamento abusivo. Pessoas que ficam num ciclo muito longo, 10 anos, 15 anos, num relacionamento de abuso emocional, as marcas elas são tão profundas ou até mais profundas do que a física, porque a pessoa, a autoestima dela vai lá para o chão, porque ela passa a acreditar em tudo que aquele companheiro diz, de que ela não vale nada, de que ela não consegue se sustentar sozinha, de que sem ele ela não é capaz de nada, de que ela não vai conseguir arrumar ninguém, só o único que te ama. E ela passa a acreditar nisso. E aí, ela não se reconhece no relacionamento abusivo. Ela vira uma pessoa dependente emocional do companheiro e vai vivendo, vai minando completamente sua autoconfiança, sua autoestima. E isso vai desencadeando uma série de problemas. Então, é importante salientar isso, porque às vezes a gente acha que relacionamento abusivo apanhou. Não.
Não, é muito mais profundo do que, embora as marcas físicas sejam muito doloridas e muito ruins, também, óbvio, não vamos desmerecer a dor aqui, mas a questão emocional ela vem antes disso. E, às vezes, até para chegar numa violência física, passaram-se anos de violência emocional. Então, é bem complexo, porque, assim, às vezes, o companheiro não chega já na agressão física. Então, eu falo, nossa, mas não, foi só essa vez que ele me agrediu. Estou casada há 15 anos, mas esses 15 anos, como que funcionaram esses 15 anos, né? O companheiro foi um companheiro bacana e teve um surto, de repente? Ou já era um relacionamento abusivo? Geralmente é isso que acontece. O relacionamento já começa abusivo, vai passando-se os anos, e aí tem os momentos de explosão, que são os ciclos, e aí o perdão, e a moça também não consegue se reconhecer como num relacionamento abusivo, porque tem o perdão, tem a lua de mel, e ela fala... ele falou que não vai fazer mais, eu vou dar uma chance, né? Então, isso tudo, num contexto, imagina a cabeça dessa mulher, né? Para se reconhecer num relacionamento abusivo e para dizer, eu preciso sair disso. Como, né? E aí a gente consegue entender por que é tão difícil identificar que você está num relacionamento abusivo. Quem aqui, levanta a mão, tá, gente? Já sentiu ciúme? Quem aqui já viu aquele celular paradinho ali, sozinho na mesa, e falou, será que eu não devo dar uma... Só rolar a tela aqui, ó. Quem? O celular tá lá, ele te olha, você olha pra ele. Tá desbloqueado. Desbloqueado. A gente sente coisas horríveis. A gente sabe que elas não são boas. A diferença é, você vê o celular e você tem vontade. E aí você olha para ele e você fala, não, obrigada. E se retira. A partir do momento que você faz, pronto. Você se tornou uma pessoa que não respeita a outra pessoa com quem você se relaciona. Todos nós fazemos isso, em maior ou menor grau. A gente tem uma dificuldade muito grande em respeitar o outro, porque certas coisas são ensinadas para a gente como parte do relacionamento. E aí eu queria que a Rosângela falasse um pouquinho disso, de como o ciúme, como essas provas de amor, entre muitas aspas, fazem com que a gente tenha dificuldade de enxergar que está numa relação abusiva e dificuldade de olhar para o outro e ver que aquela relação é abusiva, porque às vezes a gente não consegue nem ajudar o outro, porque a gente olha e fala, é só ciúme, né? Isso é amor. O ciúme, se a gente for analisar bem, ele está dentro desse discurso de posse. É meu, é minha propriedade. E aí ele avança esse limite aí do respeito mesmo. Não tem como. Sem contar a questão do enraizamento na cultura machista na qual a gente vive. Não é verdade? O homem como detentor do poder, do controle. E aí essa questão do ciúme como prova de amor é muito grave. É muito grave, porque até pouco tempo atrás fomentava crime de legítima defesa da honra. Agir porque estava protegendo a honra do meu nome, da minha família. Encheu a mulher de porrada porque o nome dele não podia ficar sujo. E isso é legitimar a violência, naturalizar a violência, que é pior. Então, é muito grave. Então, quer dar prova de amor? Faz qualquer outra coisa. Mas ciúmes não é prova de amor. Ciúmes é prova de sentimento de posse, propriedade. E por aí vai, né? Insegurança e etc e tal. E aí a gente já está construindo toda essa história, né? Então a mulher, ela está lá no relacionamento com o príncipe encantado dela.
Aquele príncipe encantado de vez em quando fica mais sapo do que príncipe. Ainda assim, ela fala que no fundo é príncipe, dá uns beijinhos para ver se volta. Todo mundo que tá fora acha que a relação é linda, porque, ai, vocês estão tão bonitos juntos. Ai, foram feitos um pro outro. Olha, que bonito, olha a foto, imagina esses filhos. A gente escuta, né? E aí, essa mulher, em dado momento, fala, cansei. O que acontece quando ela fala cansei? Quando ela resolve, Patrícia, ir para uma delegacia, ou ir para a casa da mãe, ou. Existem algumas situações que são felizes e outras que não são tão felizes, né? Eu vou falar um pouco das duas. Existe a mulher que ela consegue perceber e ela fala cansei, e ela vai embora, e ela se empodera, e ela muda a vida dela e larga tudo para trás e fala, acabou, não quero mais. E começa a ajudar pessoas e começa a reconhecer outros homens que são abusadores também e não se relaciona com esses homens. Busca uma rede de relacionamento mais forte e ok, bacana, legal, ela conseguiu sair. Existem as mulheres que tentam sair e sofrem outro tipo de violência, que não é o caso aqui que a gente vai falar, mas assim, ela sai de um relacionamento abusivo, ela vai procurar uma ajuda e ela é ainda ofendida na delegacia, ela é ainda ofendida no judiciário, ela perde processos. Então, assim, como que essa mulher vai se fortalecer? Ela tentou se fortalecer uma vez. Sim, existem, exatamente, porque fala assim, nossa, mas vamos supor, a mulher que é espancada e vai buscar uma ajuda numa delegacia. Às vezes, a pessoa que está lá para receber, já olha e fala, poxa, mais uma. Essa daí, deixa eu esperando. Daqui a pouco ela vai voltar com o cara, entendeu? Como se fosse uma coisa... Então, assim, existem esses dois casos. Buscar ajudar... E é difícil a gente também conseguir ajudar uma pessoa que não se reconhece num relacionamento abusivo. Vocês não vão conseguir nunca. Porque a gente não tem o direito de chegar para uma pessoa e falar, olha, seu casamento é uma bosta. Não dá. Não dá para você falar, porque ela não reconhece. Então, ela precisa reconhecer. Então, assim, o importante é fortalecer a rede de apoio. Se você é amiga de alguém que está passando por uma situação nesse sentido, esteja lá. Esteja lá. No momento certo, talvez ela vá buscar a sua ajuda, mas esteja predisposta a ajudar sem julgamentos. Isso é que é o mais importante. Porque, assim como nós desejamos respeito nas relações, não são só nas relações entre casais, né? São nas relações interpessoais. E, então, não julgar a mulher é muito importante para que ela se fortaleça também. Ela fala, eu consigo ter um pouco mais de força porque eu tenho um apoio de alguém que não vai me olhar torto. Não vai falar que eu estou destruindo meu casamento porque... eu não estou salvando o casamento. Porque tem muita gente que fala, então você tem que fazer tudo para salvar o casamento. Inclusive, às vezes, sofrer um abuso. Né? Então, assim, esteja lá, não julgue, ajude. Às vezes, a mulher consegue sair sozinha e ela mesma vai buscar ajuda. Fala, vem cá, eu nunca te contei, mas eu estou num relacionamento que é assim, assim, assado, o que eu faço? E tem a mulher que não sabe, ela vai desabafar. E aí esteja você forte para poder orientar e falar, olha, existem alguns caminhos... Pensa a respeito, entendeu? Porque existem esses dois lados também. Não dá só simplesmente falar, vai numa delegacia e faz. Esteja você também preparada para apoiá-la nesse momento, porque também ela pode sofrer uma outra violência. Enfim, se você estiver predisposta também, né? Se você também não estiver num relacionamento abusivo, porque às vezes a gente quer ajudar alguém, a gente está numa situação abusiva, e aí o negócio vira um fuá desse tamanho. Então, assim, a gente precisa olhar para nós, olhar para o outro, reconhecer o que a gente vive para poder ajudar o próximo. E basicamente é isso. A gente falou bastante da relação abusiva dentro de um relacionamento romântico. Mas a relação abusiva ela também acontece entre mãe e filha, entre pai e filha, entre irmãos, entre melhores amigas. Quem já teve uma melhor amiga que te deixa para baixo? Você nunca é boa, né? Putz, nunca. Ela é sempre melhor, você é boa, mas... Você está triste? Ai, mas eu tô mais. Sua vida é difícil, mas a minha... Ganhei um aumento, achei R$50 no bolso da calça jeans. Que era menor e serviu. É o tempo inteiro isso. Rô, como que é? Como que essas relações podem ser encaradas como uma relação abusiva? É bem complexo, difícil. porque...
minha área é bem jurídica mesmo, né, de violência doméstica mesmo, mas o que a Carol trouxe é uma realidade. Entre amigos pode ocorrer a relação abusiva, e é bem isso mesmo, sempre quando uma amiga tenta controlar. Na adolescência acontece muito isso, né? Como assim você vai sair com a turma da sexta B se você é da minha sala, da sexta A? Onde você pensa que você vai? Né? Se eu vou com a roupa tal, você tem que ir com a roupa tal. Se eu vou para a escola tal, você tem que ir para a escola tal. A gente já passou por isso e, como mães, imagino que algumas passem e fiquem lá na cabeça da filha. Filha, você é você. Fulano é fulana. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Mas tem um limite, mais uma vez, né, do respeito. E aí há uma grande diferença entre intimidade e controle. Intimidade, você quer que a pessoa participe daquilo com você. Você quer compartilhar aquele momento da sua vida com a pessoa. Você deseja que a pessoa esteja com você. O controle não. O controle é impositivo. Você impõe, você é autoritário naquele momento. Você se coloca de forma quase que obrigatória, a pessoa querendo ou não. Então, a partir do momento que tem alguém aí que não está contente, que não está feliz, tem alguma coisa errada. E aí eu estava olhando para vocês. Vocês trabalham com muitas pessoas. Imagino que o número de clientes mulheres seja altíssimo. E vocês, de certa forma, são confidentes, né? Psicólogas, psicólogos ouvem muita coisa. Então é interessante, porque às vezes a gente vai para um congresso e fala assim, poxa, mas onde que isso me toca, né? Porque elas estão aí conversando, a gente sabe o que acontece, mas até aí que de repente você pode estar ali sendo um ombro amigo de uma dessas clientes que não tem com quem contar, não tem onde pedir ajuda e vê em vocês esse potencial. E é bacana isso, né? Eu acho que a ideia de fazer essa troca é justamente essa, de levar a informação, né? E de utilizar o trabalho de vocês também como um instrumento que possa ajudar outras mulheres. Olha que interessante. Bacana isso, importante isso. E sem ser invasivo e sem ser abusiva. Patrícia, eu queria que você desse algumas dicas de... Vocês estão lá em contato com essa mulher. Como detectar que essa mulher precisa de um carinho extra? Bom, ela falou questão do controle. Uma pessoa que ela é controlada, ela vai chegar no momento, ela vai falar assim, nossa, minha amiga, não sei, o produto, você está lá na casa da cliente, ela fala, nossa, eu estou comprando aqui com você, mas já estou comprando isso porque a minha amiga falou que quer comprar também. Tudo que eu compro, ela quer. Não estou conseguindo mais lidar com isso. Às vezes acontece, da pessoa falar abertamente dessa forma. Às vezes ela simplesmente fica lá quietinha, não fala. E você pode perceber com os sinais. Pergunta, conversa. E aí, você tem saído? Você tem uma amiga? Você apresentou os produtos para ela? Como é que está sendo a sua vida? E aí, como é que você está? Você está bem? A pessoa, se ela não estiver bem, ela pode falar assim, está tudo bem. Está tudo bem, tudo bem. Se ela não estiver bem e quiser falar, ela vai assim, ai, menina, não está tudo bem. Ela, às vezes, não vai saber dizer que ela está num relacionamento abusivo, que ela está sendo controlada, ela não vai saber. Mas, se você quiser criar um canal de um pouco mais de intimidade, perguntando, se aproximando, esse momento talvez chegue dela falar, talvez, em relação ao companheiro, companheira, ou se ela quiser falar em relação a alguma pessoa próxima, familiar também. Né? O caso de mãe e filha é muito complexo. Muito complexo, porque, às vezes, crianças, adolescentes e mulheres adultas não conseguem viver as suas vidas porque tem um monstro ali do passado, da imposição dos pais que vive na cabeça, né? E às vezes alguns sinaizinhos, a mulher ela pode citar alguma coisa, não vou, minha mãe não é muito chegada, mas é sua mãe, não é você. Né? Então, como perceber? São essas pequenas sutilezas. Eu acho que o contato com o cliente é um pouco mais difícil para se perceber, a não ser que você tenha criado um canal de intimidade, do que se você tiver uma amiga próxima, ou um familiar, ou uma pessoa muito mais próxima de você, que você consiga ter um pouco mais de abertura para falar sobre o tema.
De repente, se você perceber alguma coisa, fala, nossa, fui lá na palestra, tinha umas moças lá falando sobre elas, achei legal aquilo. Às vezes você pode despertar um start ali na cabeça da pessoa. Mas o que elas falaram? Falaram de ciúme? Falaram de controle? E aí, já viu que tem alguma coisa errada ali, entendeu? Rô, alguma dica? Uma dica... Acho que é bem isso que a Patrícia falou. É evidente que, em alguns casos assim, muito extremos, não dá para a gente ser invasivo a ponto de falar eu vou te levar em tal lugar ou eu vou denunciar por você, mas, de repente, só soltar umas pílulazinhas assim, de um Disque 180, que é um disque denúncia da questão da violência doméstica contra a mulher. Um Disque 100, que é quando a criança também é agredida, porque a gente foca bastante na mulher, mas tem a criança também, que, em muitos casos, está na situação de vulnerabilidade. Isso independe de classe social. Tá? Isso independe de raça, religião, né? E, apesar de que nunca é demais ressaltar que o índice de mortalidade materna entre as mulheres negras ainda é o mais alto, é 60%, e o índice também de morte de mulheres negras aumentou. Em uma década de pesquisa, aumentou, enquanto das mulheres brancas diminuiu. Então, a mulher negra, ela sofre tanto a questão da violência de gênero como a questão racial. Então, tem diferença, né? A Carol, não sei a Patrícia, mas provavelmente sim, a gente se denomina como feministas, porque... Sim, né? A gente tem essa preocupação de doar o nosso tempo mesmo para vir fazer essas conversas. O nosso trabalho está envolvido com isso, porque a gente não quer que isso aconteça mais, né? É responsabilidade de todos erradicar a violência doméstica contra a mulher, contra a criança. É responsabilidade de todos, mas é uma tecla que a gente tem que bater sempre. Infelizmente. Então, nós somos mulheres, não somos iguais, somos diferentes, né? A gente tem diferenças de classe, a gente tem diferença de raça, mas somos todas mulheres e não queremos mais ser alvo de violência. Nenhuma de nós. Vocês têm uma abertura com outras mulheres que poucas pessoas têm. Quando me convidaram para estar aqui, eu fui olhar o site. E a hora que eu vi as revistas dos produtos, foi tipo, que maravilhoso! Eu fiquei louca. Porque eu fiquei imaginando a primeira vez que eu entrei no sex shop. E eu entrei e fiz, nossa. E aí eu não queria estar lá. Porque era tudo muito exagerado. Tinha uns negócios desse tamanho, assim, que me deixaram um pouco tímida. Não. E aí eu fiquei imaginando como vocês conseguem transformar a vida de muitas mulheres e a autoestima. São mulheres que talvez não tivessem coragem de entrar no sex shop. São mulheres que talvez não tivessem nem coragem de pensar na própria vida sexual e na própria autoestima. Porque pensar na nossa autoestima é bobeira, né? A gente é levado a acreditar nisso. Querer estar bonita é para o outro, não é para a gente. E quando está numa relação abusiva, estar bonita é um dos problemas. Então, vocês estão em um lugar que é incrível. É um lugar que talvez essas mulheres não conversem sobre certas coisas nem com as melhores amigas, mas conversam com vocês. E eu acho que a dica que eu tenho para dar para vocês é: olhem para essas mulheres. De verdade. Olhar mesmo. Não através. Não em relação ao que ela pode comprar. Olhe para ela, como pessoa, escute o que ela está dizendo, porque às vezes a gente fala coisas nas entrelinhas. E às vezes a gente está pedindo ajuda, a gente está gritando por ajuda, a gente só não consegue usar a palavra ajuda. Então, olhem para essas mulheres,
escutem o que elas dizem. Estejam presentes. Deixe o celular, e se a mulher mandar um WhatsApp falando, putz, meu marido é um chato, não ache que ela está te incomodando. Na verdade, ela está falando, o que eu faço? Esse cara está passando do limite, me ajuda. Comecem a olhar para as mulheres de outras maneiras. A partir daí, a gente muda a nossa relação com a outra, muda a nossa relação com a gente e muda o mundo. Se cada um faz um pouquinho, o mundo se transforma. Algumas de vocês, tenho certeza, que devem ter clientes que vocês olham e falam, tem algo errado aí. Outras nunca tiveram uma cliente que vocês acham que tem um problema. Nos dois casos, a Rosângela trouxe para a gente um guia das promotoras legais populares e uma brochura sobre controle social da imagem da mulher. Quem tiver interesse, a gente vai deixar aqui, vocês podem pegar. Levem isso com vocês como quem não quer nada. Faz o que a Patrícia falou, comenta com a mulher. Ai, fui lá no Congresso das Fadas, estavam falando de relacionamento abusivo. Menina, tinha coisa que eu nem imaginava que era abuso. Acredita que ciúme não é prova de amor? Joga. Não aponta dedo, só joga. E esteja aberta para o que você pode ouvir. Você pode ouvir coisas horríveis. Mas é nesse momento que você lembra essa mulher que ela é uma pessoa, acima de tudo, e que ela sempre vai ter uma mão estendida. E aí as coisas se transformam. Vamos abrir para perguntas? Então, a gente vai abrir daqui a pouquinho para uma pergunta, por causa de tempo. Mas essa história toda, a gente gostaria muito, inicialmente, quando propôs trazer à mesa de relacionamentos abusivos, que a gente tivesse um depoimento real. Por outro lado, a gente achou que nem sempre as pessoas estão prontas, preparadas para falar desse assunto também. Então, não quisemos ser invasivos. O que aconteceu é que, espontaneamente, hoje, a gente recebeu uma pessoa que gostaria de compartilhar com a gente uma história, de maneira que possa contribuir com todos vocês também. Então, eu gostaria de chamar a Bê Oliveira, por favor, que ela viesse aqui ao palco, para ela contar uma historinha para a gente bem rapidinho. Olá, todo mundo. Eu vou tentar ser objetiva, que quem me conhece sabe que eu não sei ser muito, né? Quando elas começaram a falar sobre abusivo, que eu achei que seria mais sobre assédio sexual, né, no começo. Assim, eu vi isso de perto, porque a razão de eu estar em São Paulo é porque a minha mãe fugiu de Vitória Espírito Santo, porque ela não aguentava mais a violência física do meu pai contra ela. E contra os filhos também, né? Mas até aquele momento era mais contra ela. E ela veio embora só com ela tinha 4 filhos, né? Ela conseguiu fugir com 2 e ficou de voltar para pegar os outros 2, mas não deu tempo porque meu pai achou onde nós estávamos, veio aqui, a deixou toda roxa e não teve como ela não ficar junto com ele. E eu tinha uma amiga que ficava assim, mas sua mãe está com ele porque ela quer, né? E eu ficava assim, gente, se vocês vendo de fora, não é tão fácil assim. Ela tentou sair de casa várias vezes. Eu lembro, muitas vezes, sendo arrastada com ela para ir na delegacia, ver falar no Maria da Penha, não adiantava nada. Então, às vezes, assim, não sei se teve muitas mudanças até hoje, mas não adiantava nada. Era ir lá, quando ele era preso, soltava rapidamente, sob ameaça de morte, e continuava. Hoje, eu saí de casa... Eu não aguentei. Aos 18 anos, eu peguei minha sopa, coloquei num saco de lixo e fui embora. Porque um dia eu peguei um vidro de álcool, queria jogar no meu pai e colocar fogo nele. Minha mãe que não deixou. Então, assim, de tudo isso, de todos os filhos da minha mãe, eu acabei criando algo chamado complexo de inferioridade, muito forte. Hoje eu já venci bastante disso, né? Mas é uma coisa muito difícil. Então, quando eu vejo uma pessoa nessa situação, eu procuro ajudar. No ônibus mesmo, semana retrasada, tinha uma moça falando que ela estava grávida, mas feliz de não estar com o pai da criança, porque ela relacionou com ele por 8 meses. Quando foi morar junto, ele começou a deixá-la presa, monitorava todas as ligações dela. Então, nem todo relacionamento romântico vai ser dessa forma para o resto da vida. Então, temos que prestar atenção. E o que acontece com isso? Conversando com os clientes de vocês não
tem que falar assim, olha, sai desse relacionamento, faz isso aqui. Vocês começam, como uma das meninas falaram aqui, indiretamente falando, nossa, conheci tal coisa, olha, tem um grupo de mulheres aqui perto, peguei esse folheto falando sobre tal coisa. Porque aí vocês deixam que elas vão buscar ajuda no momento delas, porque ficar falando também não vai adiantar. E com tudo isso, eu mesma me peguei num relacionamento causando estrupo. Eu falo isso porque eu acabei casando, meu marido tinha depressão, eu não entendia muito de depressão, eu entendia muito de vibrador, se conhecer sexualmente. Com o meu complexo de inferioridade, eu comecei a me tocar aos 21 anos de idade. Então, eu estava sempre no top, entendo de tudo, já vendi vibrador que nem água, mas me casei com alguém com depressão. O que aconteceu? Não está com vontade de fazer uma boquete. Eu forçava. Ele não queria e eu forçava. Então, eu acabei percebendo isso, que eu causava uma violência verbal contra ele, uma violência psicológica. E até uma coisa que eu quero me aprofundar para ajudar pessoas que têm relacionamento com o marido em depressão, porque a gente geralmente acha que é só a mulher que tem depressão, né? E eu acho que eu já estou... Seria isso mesmo. Então, o que eu gostaria de passar para vocês, quando vocês verem alguém, vocês ajudem sem criticar, sem falar que é fácil, tapa o que quer, porque essa não é a razão. Tem muita gente que está lá porque não sabe para onde ir e precisa do apoio de vocês de uma forma com amor. E quando vender brinquedo, é importante mostrar que aquele brinquedo, o gel, é para ajudar a recriar a autoestima daquela pessoa. Não venda produtos só para fazer dinheiro, venda para ajudar a criar autoestima. Porque eu mesmo casada com alguém que está com depressão, eu acabei causando violência contra mim mesma, porque eu deixei de me amar por um período de tempo, eu não me tocava. Então, agora, eu já tenho uma outra visão, a minha intenção é sempre assim, levar o amor para essas pessoas, porque elas precisam. Eu não sei se eu consegui passar tudo. Foi ótimo. A gente vai abrir para uma pergunta, só para a gente não atrasar. E a B também trouxe para a gente o livro De Alma Lavada, de uma amiga dela, que é uma brasileira sozinha no Tribunal de Londres, que sofreu abuso sexual. Ela cedeu esse livro para a gente sortear daqui a pouquinho, tá? Então, uma pergunta para a gente concluir, a Carol vai fechar a mesa para a gente. Alguém tem alguma pergunta? Eu sou a Suzy, estou pela primeira vez aqui participando do congresso, estou adorando até agora, né? Estou amando tudo. Então, gente, minha pergunta é a seguinte: como identificar a pessoa que pega a posição de vítima e coitadinha para si, se assume naquela né, paralisa ali, né, pega isso para si, da pessoa que não tem saída mesmo, como ela usou de exemplo a mãe, né, daquela pessoa que não tem saída naquele momento. E o que fazer? Um minutinho aí para a gente responder qual de vocês que vai conseguir assumir essa responsabilidade. Na verdade, a gente não tem que assumir o papel de analisar ninguém, né? A não ser que seja um terapeuta que precise identificar. Nós, na rede de apoio, eu digo rede de apoio porque a ONG é uma rede de apoio. Então, nós, na rede de apoio, nós ajudamos pessoas que buscam ajuda. Se ela está se colocando no papel de vítima ou se a violência que ela sofre é real, não cabe a nós julgar. Então, a gente vai acolher essa mulher e vai ajudá-la da maneira que for necessário para que ela consiga sair dessa situação. Então, minha contribuição breve para que todo mundo consiga falar um pouquinho. Sim, existem centros de defesa e convivência da mulher, que são ONGs, né, como a Patrícia colocou, rede, que tem profissionais capacitados para isso. Então, contam com assistente social, psicólogas, advogadas, porque cada caso é um caso muito específico. As pessoas são muito diferentes. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né, de não pré-julgar. Mas o ideal é... Se não sabe como ajudar, de repente encaminha para um profissional que saiba e é mais interessante. Eu acho que essa coisa de não julgar é a mais importante de todas. Porque a gente automaticamente julga. É do ser humano, a gente é levado a fazer isso. Quando a gente vê, já foi, passou, já julguei, já falei, queridinha, tá aí porque quer, não me irrita. Falei.
Mas você fala na tua cabeça, né? Você não fala para ela. E aí, na sua própria cabeça, você pode falar, putz, estou julgando. Estou sendo aquela pessoa que eu não quero ser. E a gente não sabe também se a pessoa que se faz de vítima, ela não é vítima há tanto tempo que ela precisa se colocar num lugar de olha para mim para sobreviver. São 1000 camadas. Então, é amar. É distribuir amor para as pessoas, abrir os braços e acolher. O João tem uma pergunta. E aí eu acho que a gente tem que... Quem? O João? Se o João levantou a mão, desculpa, mas eu preciso ouvir. Na verdade, eles estão me pressionando aqui que realmente acabou e eu seria injusta se eu deixasse só ele, porque eu vi umas 4 mãos ali e seria chato com as meninas também se elas não pudessem levantar. Mas o João está vindo até mim e ele vai me bater se eu não deixar ele falar. É rapidinho. É o seguinte, eu assisti parte, porque eu estava... Enfim, outras pessoas me chamaram. Aqui tem representantes de ONGs, todas feministas, não é isso? Gostei, sobretudo, da fala dela, que eu pude ouvir mais. Mas eu senti, na sua fala, que foi um pedaço que eu ouvi, um machismo, na medida em que o discurso é heterossexista compulsório. Ou seja, você já viu o celular dele? Ué, e o celular dela? Não tem ciúme? Percebe? Eu não senti, desculpem, mas eu acho a nossa sociedade está tão impregnada dessa compulsão, essa coisa do heterossexualismo compulsório, que a gente nem passa pela cabeça que as lésbicas existem, que as lésbicas têm ciúme, as bissexuais, que a nossa mulher pode ser uma mulher. Então, só uma observação para as próximas palestras, vocês terem mais flexibilidade nessa questão. Refletir um pouco mais sobre isso, né? João, está super certo. A sociedade é heteronormativa. Isso entra na nossa cabeça de um jeito que a gente nem sabe como. E a gente acaba falando do que a gente vive, sabe? Eu acabo falando, eu hoje estou num relacionamento hétero, então eu acabo falando da minha relação, assim como as meninas. Acho que a gente tem que ficar muito atenta a isso, porque relacionamentos homossexuais também podem ser abusivos. A gente tem que lembrar muito disso. Exatamente. Relacionamentos lésbicos... Não tem gênero relacionamento, então a gente tem que estar atento a isso. As pessoas costumam muito falar, mas entre 2 mulheres não tem. Tem, muito, porque somos criados numa sociedade heteronormativa e mesmo quando você é lésbica, você pega isso pra você e você interpreta um papel. Exatamente. E tem movimentos feministas que acham que as mulheres trans não são mulheres porque não tem vagina. E são. Aí eu pergunto... Não, peraí. Aí uma transmulher, uma feminista radical, uma dessas feminazistas, virou para mim e disse isso. Não, ela não é mulher porque não tem vagina. Eu falei, então eu vou entrar no feminino porque eu tenho vagina, então eu sou mulher. É isso aí. Esse congresso está maravilhoso. Carol, me fala um número de 1 a 160, por favor, para ganhar o livro de Alma Lavada. 123. 123. Todos vocês congressistas. Alguns de vocês têm aí no crachá o número, outros não, mas estão todos na minha lista. Deixa eu localizar aqui quem é o 123. Rosimar Ruiz Melo. Rosimar... Pode entregar. E agora eu vou chamar as pessoas para entregarem os troféus. E agradeço muito a participação de vocês, foi extremamente útil. Eu acredito que é um tema que a gente precisa trabalhar cada vez mais, porque a gente vive ele mesmo na nossa sociedade. E foi muito rico. Muito obrigada a vocês 3, Patrícia, Carol e Rosângela. Obrigada.
por favor, para entregar os troféus. E uma Renata para Carol Patrocínio, Júnia Borges para Rosângela Martins e Marilu para Patrícia Leone. Obrigada.